Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos aqui na Fazenda Terra Madre, de onde eu falo com você no nosso mini front para traduzir o mercado de curto prazo dos preços pecuários, principalmente da arroba bovina. Nessa semana, num comunicado que eu faço quase que numa base diária para os assinantes do Notícias do Front, eu comparei a situação do mercado pecuário com uma analogia na Fórmula 1. Para quem viveu, para quem viu, para quem teve a oportunidade de ver um Senna e um Alain Prost lado a lado, acelerando com tudo, pé direito lá embaixo, na grande reta de um circuito e chegando na primeira curva, que por sinal bem fechada, e sem nenhum dos dois tirar o pé, aliviar o pé direito. É exatamente essa a melhor analogia do mercado pecuário desse momento. Nós vemos o mercado renovar as apostas no cenário que nós já vimos, nós já estamos alertando aqui há algumas semanas. Então, por exemplo, milho continua entregando um preço excelente, em que pese a safrinha também está entrando de maneira bem abundante, vamos falar assim. Os farelos proteicos não precisa nem dizer, farelo de soja é bastante salgado, farelo de algodão idem, né, e de disponibilidade pequena. Ingredientes dolarizados, já tem gente falando em mil reais a tonelada da matéria seca de uma dieta em confinamento. A gente observa a continuidade do foco do bezerro de chegar na lua. Eu acho que ele está tendo até um certo êxito bastante bom nessa tarefa. A gente observa a continuidade da oferta reduzida em termos de boiada gorda para abate. A gente observa um atacado de mercado interno fraco, né, sem poder absorver volumes maiores, volumes de cortes mais nobres, tá certo? Um atacado que performou até bem no mês de junho, mas que não consegue repetir já há algumas semanas o movimento no mês de julho. E a gente observa a exportação, essa sim, repetindo um desempenho bastante bacana, um desempenho de dreno forte da produção nossa aqui do mercado interno. Esse seria, vamos falar assim, um bom panorama da arroba de curto prazo, do mercado como um todo, né? O que eu quero dizer nessa analogia com a Fórmula 1 é porque alguns desses componentes não tem jeito, vai passar só um, não dá para passar os dois, fazer os dois, a tangente da curva é uma só, e quando você pega oferta reduzida, mercado interno amarrado, as coisas não se combinam, nenhum dos dois lados dá a pinta de que quer aliviar o pé direito, né? Então a oferta continua reduzida, o atacado continua de fato sem poder absorver muita coisa em termos de volume. Bom, ou seja, o cenário continua, isso a gente já vem descrevendo há mais ou menos 2, 3 semanas, só que a dramaticidade a cada semana aumenta mais, né? Então a gente vai caminhando por uma curva ali, afunilando e alguma coisa vai acontecer, a gente imagina, nos próximos metros dessa corrida aí, né, da pecuária bovina. Muito bem, mas tem novidade nessa semana, aqui na minha colinha já está aqui comigo, né? A novidade é que a carne bovina não está com uma competitividade muito bacana com relação a suínos e aves. Mas durante o mês de julho, suínos, só para você ter uma ideia, na granja, os dados da Scott Consultoria, um abraço a todos vocês da Scott Consultoria, que está com o ECR digital, né, um novo modelo de trabalho bastante bacana. Parabéns ao Marco Túlio, a toda a turma da Scott Consultoria, né, o Alcides, capitaneada pelo Alcides. Mas enfim, a Scott Consultoria mostra um aumento de 34% no preço do suíno da granja, o preço do frango também na granja batendo recordes nominais. Isso é bacana porque diminui um pouco a competitividade dessas proteínas alternativas frente à carne bovina vermelha. E a outra grande novidade, essa sim talvez a novidade da semana, foi que o boi resolveu dar uma acordada na bolsa. A Filomena, que é a galinha do Notícias do Front, de vez em quando canta para os assinantes do Front. A turma que assina o Front também está acostumada a ver, a escutar, né, o que a Filomena tem a dizer, e a galinha botou. A Filomena botou mais uma vez, mas dessa vez ela mudou o ninho. Ela não botou, ela não anda botando muita máxima nova na brincadeira. Toda vez que aparece uma máxima nova em São Paulo, em alguma praça importante, a Filomena canta, né, com aquele som da galinha depois de pôr um ovo, né? E a Filomena cantou, só que não foi no mercado físico, foi no mercado futuro,
a gente viu a curva futura, que geralmente tinha, por exemplo, outubro, R$ 3, R$ 4 abaixo, né, do indicador, por exemplo, dos meses mais curtos, a gente viu quase que uma nivelação, né? Agora hoje, sexta-feira, quando esse vídeo está sendo gravado, outubro está um pouquinho pressionado, a curva como um todo, mas enfim, a gente viu uma nivelação, um nivelamento, melhor dizendo, né? Melhor, tá certo? Mas a gente ainda não tem ágio no pico da entre-safra, então o mercado futuro não coloca o outubro acima do mês presente. Porém, o deságio, né, que a gente estava vendo exatamente o contrário do que é esperado, o deságio diminuiu, tá certo? Isso é bacana da gente observar. Essa foi a grande novidade da semana. Já não é, vamos falar assim, não resolve, todo mundo gosta de ver, está acostumado a ver um ágio para entre-safra, isso ainda não é, talvez 2020 tem sido, vai ser o ano, várias coisas estão acontecendo de maneira singular. Uma delas é que em quase nenhum momento o mercado futuro precificou ágio para o pico da entre-safra, que é entendido como o mês de outubro, tá certo? Isso continua não acontecendo, mas pelo menos não tem deságio, já é algum alívio. Lembrando que essas informações chegam no oferecimento de, olha aqui, MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax, aditivo à base de virginiamicina da Fibro, Cargill Nutron, marcas consolidadas da pecuária de corte, da nutrição da pecuária de corte brasileira. UPL Pronutiva, um sistema que alia biosoluções mais proteção para que você tenha seu pasto, melhor dizendo, tenha acesso a uma saúde vegetal plena. Cicobi Cred Goiás, a nossa agência do Cicobi que fala a língua do boi gordo. Eu desafio a você. O melhor aplicativo de movimentação financeira que eu conheço no Brasil é o do Cicobi Cred Goiás, da nossa agência do setor marista. Toda a diretoria é composta por pecuaristas, é um banco de pecuarista para pecuarista, beleza? E por fim, Boitel da Agropecuária Grande Lago, eu mando um abraço para o Júnior, o Fernando, o Tanner, o Paulo Emílio, a turma lá que hoje e ontem nós mandamos uma turmada, uma fornada de boi, né? E na semana que vem, provavelmente, sai o primeiro lote. Rapaz, lembra de uma frase que eu falei para vocês aqui em abril, a mãe de Iná falou para os assinantes? A melhor hora de mandar boi para confinamento é a hora que ninguém está mandando. Em abril estava todo mundo com medo do que ia acontecer no mercado. Pois bem, Warren Buffett já falava, seja audacioso quando todos são medrosos, seja medroso quando todos são audaciosos. Quem foi audacioso e mandou boi para abril está colhendo boi pronto agora, numa época que ninguém tem. Vou colher os nossos na semana que vem, provavelmente. Estamos definindo a data de abate, mas deve ser isso. Um abraço para a turma da Grande Lago. Muito bem, último recadinho antes da gente seguir o front. Eu fiz uma live bastante bacana com o Flávio, professor Flávio Dutra da Asbram, e também com o Daniel Guidolin, que está presidente da Asbram. Nós falamos sobre o poder da suplementação, está muito bacana lá o recadinho. E você vai ver lá no conteúdo, sem querer adiantar, mas uma das coisas que eu e o professor Flávio Dutra, do Apta de Colina, mais falamos foi sobre pasto. O suplemento tem que suplementar o que falta no pasto e não o pasto que falta. Então, o gerenciamento de pasto, e aí eu lembro do gerente de pasto. É essa nossa dupla Asbram e gerente de pasto, tudo a ver, você vai entender na live, eu vou postar aqui nas minhas redes sociais e para quem recebe os links do front via WhatsApp, se você não recebe, cadastre-se lá no site, você vai passar a receber e vai ter também um oferecimento de 30 dias de assinatura grátis do front. Se você quer receber o Notícias do Front Premium com uma assinatura experimental grátis de 30 dias, se cadastra lá no site que você vai ter acesso. Por fim, moçada, já que o mercado está renovando as apostas, o milho renovando a aposta de firmeza na safrinha, o bezerro com aposta para chegar na lua, etc., eu também vou renovar a minha aposta. Para mim, a exportação continua sendo o motivador do próximo passo da arroba. Mais especificamente, a sazonalidade de exportação, que é mais forte no segundo semestre contra o primeiro semestre. Nós já estamos vendo julho já querendo beliscar o recorde de volume embarcado, que é de outubro de 2019. Então o segundo semestre começou literalmente com o pé direito. E para mim é daí que vem o motivador do próximo passo da arroba. É importante dizer que o que eu quero falar é que a precificação da arroba no mercado interno é mais influenciada pela exportação do que era outrora.
E isso é importante a gente ter essa ciência, porque diferentemente do mercado interno, a demanda fruto do mercado externo pode mudar com uma canetada, com uma decisão de uma autoridade, por exemplo, de saúde, de importação de produtos de origem animal de um país, né? Qualquer país que seja importador nosso. Então é muito importante você ter proteção. Mercado precificado, mercado de arroba precificado por exportação requer mais do que nunca proteção. E por fim, eu diria que, como o mercado está mais influenciado pela exportação, esse limite da carne no mercado interno acaba ficando um pouco fora. E eu diria que uma parte da população já não está comendo carne bovina como gostaria, ou talvez até nem esteja comendo mais. E o boi está começando a virar um artigo de luxo, principalmente o boi engordado a pasto. Essas frases a gente já escutou nos últimos 10 anos várias vezes. Olha, carne bovina vai ser um artigo de luxo, para comer um bife o sujeito vai ter que ver qual que é o saldo da sua conta bancária. O Osler de Soussard já falou muitas vezes isso. O boi vai virar um artigo de luxo, a população menos abastada não vai ter acesso à carne bovina. Talvez a pandemia, com essa pressão mais forte de exportação, nós estejamos vendo essas frases se tornarem realidade. Esse processo já começou há algum tempo no Brasil, mas ele está acelerando muito, talvez fruto da pandemia. Moçada, é isso. Obrigado. A carne está difícil para o mercado interno, para o consumidor, e o boi está virando um artigo de luxo. É isso. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Não se esqueçam, vai abater boi. Campanha do Agro contra o câncer, doando R$1 por cabeça batida. Não esvazia seu bolso e enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus.